Olá! Dimensionamento de um muro de vedação de alvenaria estrutural através de planilha. Eu já tenho um vídeo sobre muro de vedação usando concreto armado e que eu vou demonstrar a mesma questão, só que o muro usando alvenaria estrutural é uma questão similar. Primeiro, uma questão básica que a gente vai fazer de analisar o nosso muro, a situação e a questão de dimensionamento antes de a gente sair realmente dimensionando exatamente, ok? Primeira coisa, geralmente é comum você ver por aí, é quase que infelizmente um padrão do nosso mercado ainda, mas os muros de vedação geralmente são feitos por experiência, né? Então o pedreiro está acostumado a fazer muro de vedação, ele faz mais outro muro lá, e geralmente muro de vedação feito assim não cai. Porém, geralmente não é bom o suficiente, ok? E entra a questão que, como qualquer outro elemento estrutural, muro de vedação deve ser dimensionado, principalmente se eu tenho um muro alto, principalmente se eu tenho um muro em uma região de vento considerável, ou com alguma outra questão que pode gerar falha nele, ok? E por quê? Bom, aqui entra a questão, muros de vedação caem, ok? Pode cair e gerar acidente. Eu peguei no Google e procurei muro de vedação, muro de terreno, muro desaba, criança 3 anos. E tem uma notícia de uma criança que morreu de 3 anos por causa de um muro que caiu. Mesma coisa com 4 anos, mesma coisa com 5 anos, mesma coisa com 6 anos, mesma coisa com 7 anos. Adivinha só, se eu pesquisasse 8, 9, 10 anos, você ia ver igual. Por quê? Porque regularmente um muro no país como um todo vai cair e acaba acontecendo, às vezes vai cair em cima de uma pessoa. Entendido? Pode cair em cima de uma pessoa adulta também. Então, existe esse risco de um muro cair e uma vez a gente tem que garantir que o muro não cai. Só porque é muro de vedação não importa. Ok? Agora entra a questão. Uma frase que vai te falando, tá, mas vai falar mas eu vou dimensionar o quê? Ele não tem nada de carga, ele só está lá para fechar um terreno do outro e pronto, não tem carga, não tem que dimensionar, ele vai passar. E aqui entra a questão. Primeiro, o muro possui carga sim, tá? Não é, digamos, a única questão que ele não tem é que ele não tem cargas gravitacionais consideráveis, mas um muro possui sim cargas. E a questão é, quais são as cargas? Axial, ou vertical, ou gravitacional, o peso próprio dele. Próxima questão, força cortante. Né? Cortante horizontal é gerado pelo vento. E momento fletor. Momento fletor vai ser gerado pelo vento, que vai ser a carga do vento multiplicado pela altura, tá? Vai ser o desaprumo, porque um muro pode acabar ficando fora do prumo, e consequentemente ele vai ter um momento fletor maior por conta disso, e a instabilidade ou o efeito de segunda ordem, que é o quê? Bom, você aplica uma carga em qualquer peça esbelta, e ela vai tender a flambar, que eu chamo de efeito de régua. Pega uma régua, aperta, o que acontece? Ela flama mesmo com uma carga pequena. Tá? O muro esbelto é a mesma questão. Okay? Ele não vai ter, sei lá, 2 milímetros de espessura igual uma régua, mas ele vai ter uma espessura pequena, uma altura muito maior. Okay? Ou o efeito de segunda ordem, de instabilidade, que seria o quê? Você aplica uma carga de vento e o muro deforma. Quando o muro deforma, o peso dele vai fazer ele tombar. Ok? Tem uma questão que eu falo regularmente, que em obras pequenas, o efeito de segunda ordem não é crítico, mas ele não é crítico de uma obra onde eu tenho uma largura adequada, tipo numa casa, num sobrado e tudo mais, ele praticamente não é crítico. Agora, num muro, onde muitas vezes a deformação vai gerar uma deformação maior do que a espessura dele, vai ser crítico, ok? Além disso, não adianta nada o muro resistir aos esforços se a fundação não resiste. Ou seja, se eu fizer um muro adequado, dimensionar adequadamente, armar adequadamente e tudo mais, mas eu não fizer uma fundação adequada, a fundação falha, e quando a gente está falando de um sistema de corrente, né, se um elo falhar, cai tudo. Okay? Então, se a fundação não resistir, ele tomba. Além disso, existe um problema em muitas execuções de muro, que é a ideia de fazer alicerce, que é o que faz alguns tijolos duplos, e depois faz um muro sobre tijolos simples. Tá? Essa ideia é comum, é feito em casas muitas vezes. Tá? Em uma casa até pode funcionar, porque mal bem, uma parede de uma casa ela é hiperestática, ela trava pelos lados, e o próprio alicerce, travado por outro alicerce no outro sentido também, já vai estar travado como um todo e vai equilibrar os momentos dessa maneira. Mas isso não acontece no muro, que é reto e longo. Ok?
E se a fundação resistir, mas o solo falhar, também não adianta. Okay? E isso acontece principalmente quando é feita uma fundação muito rasa em um solo orgânico ou argiloso mole. E entra a questão. Nós temos o solo natural, é muito comum fazer um muro, cava só uma valeta, faz uma viga e levanta o muro em cima. O problema é que a gente tem que passar da camada orgânica, ok? Então qualquer região que tenha raízes, tenha galhos e tudo mais, eu tenho que passar dessa camada orgânica. E se eu tenho um solo argiloso mole, depois dessa camada orgânica, eu tenho que ter uma profundidade adequada para estabilizar esse muro, ok? Não é um problema eu ter um muro apoiado em SPT baixo, porque a carga gravitacional é baixa, só que ele tem que ter resistência ao tombamento lateral, ok? Agora tem a questão, como que a gente faz o dimensionamento? Muito simples. Igual qualquer outro dimensionamento, a gente desenha o diagrama de corpo livre. Okay? A primeira parte, desenha o diagrama de corpo livre, desenha os esforços. Eu vou ter o quê? Eu tenho basicamente o nosso muro, ele é solto no topo, engastado na base, para gerar 3 reações. Eu sempre tenho que ter no mínimo 3 reações, né? Então, se no topo ele está solto, na base ele tem que ter reação vertical, horizontal e de momento, senão ele cai, antes mesmo de eu começar a dimensionar. E daí os esforços que eu tenho vai ser o vento e instabilidade de segunda ordem, tem o peso também que gera instabilidade, mas ele está aqui no próprio desenho do muro como um todo. Tá? E aqui entra a questão dos esforços. E o peso próprio e tudo mais, que é o primeiro esforço, vamos lembrar que vai ser proporcional ao peso. Eu mostro aqui, a pessoa olha, nossa, eu quero olhar toda a fórmula, eu quero decorar a fórmula, eu quero descobrir a fórmula exata. Você não precisa decorar a fórmula, ok? O que você precisa saber é olhar as fórmulas e pensar, o que eu tenho aqui de variável? Okay? Isso que importa. O que vai mudar a minha situação? O que acontece nessa fórmula quando o muro tem 2 metros contra 3 metros de altura, por exemplo? Tá? E o que a gente tem basicamente é o seguinte. A fórmula da primeira ordem vai ser igual ao peso multiplicado pela altura ao quadrado dividido pelo módulo de velocidade e a inércia. Já a segunda ordem também é o peso vezes a altura ao quadrado dividido pela espessura. Tá, mas o que eu tenho como questão base eu tenho o peso do muro, então quanto mais pesado for meu muro, maior esses efeitos de peso próprio, e eu tenho a altura do muro ao quadrado. Eu não consigo trabalhar muito no peso, né? Porque o peso da parede do muro vai ser meio que constante baseado na alvenaria, mas a altura é uma variável para eu considerar, porque quando eu for aumentando o muro, vai aumentando consideravelmente a altura. Okay? E a conclusão o crítico é a altura. Mudar de 2 metros para 3 metros, mais do que dobra os esforços. Na verdade, mais que triplica os esforços, se eu for bem sincero. Por quê? Porque quando eu aumento de 2 para 3 metros, eu também aumento o peso. Okay? Então, eu mudo de 2 para 3 metros, é 50% mais de peso, é 50% mais de altura, e daí eu tenho 1,5 ao cubo, e mal bem eu tenho 3,3 vezes mais. Ok? E o vento a gente calcula através do NBR 1023, e a questão momento fator pressão vezes altura ao quadrado sobre 2. E a pressão também tende a aumentar se o muro for mais alto. Geralmente não, vai ser meio padrão até uns 5 metros de altura, mas passou disso, começa a aumentar. E entra a questão, o que é crítico aqui? A altura é o quadrado de novo, novamente crítico. Tá? E por final a gente tem a questão do tomamento de estabilidade gerado pelo vento. Tá? E daí o efeito de tomamento de estabilidade é o peso do muro multiplicado, a carga multiplicada pelo vão, vai dar vão na quarta, vai me dar deformação. E daí se eu tiver o peso do muro, vai me dar, multiplicar por isso, vai me dar o efeito de tombamento. E é ele na quarta que gera isso aí. Então, se eu dobro a altura, 2 na quarta é 16 vezes mais. Então, a instabilidade ela cresce rapidamente conforme aumenta a altura do muro. Entendido essa questão? Se eu aumento o muro de 2 metros para 2,5 metros, eu mais do que dobro o efeito de instabilidade. Ok? Por quê? Porque eu tenho um efeito aplicado 4 vezes por causa da altura e mais uma vez porque eu aumentei o peso do muro, então é 5 vezes. Então, aumentando de 25% a altura, eu triplico novamente os esforços de instabilidade, entendido? Então, a altura é duplamente crítica, é extremamente crítico e é aqui que os problemas podem ficar graves quando faz uma altura considerável. O pedreiro está acostumado a fazer, se dá um muro de vedação de 2 metros de altura, daí vai lá e fala 2,5 metros, dá quase a mesma coisa, e daí não é quase a mesma coisa, 2 metros para 2,5 metros, mais do que dobra os esforços na estrutura, e ele não sabia disso, porque ele não é engenheiro, e não tem projeto de engenheiro, e foi feito só de qualquer jeito.
Ok? E depois, encontrando a carga e os momentos, através de estática, a gente descobre se o muro resiste ou não e se resistir com quanto aço ele precisa, porque dependendo do caso, o muro nem tem inércia para isso, tem que aumentar a espessura, ou ele tem esbeltez excessiva, ou tem que aumentar a esbeltez, porque senão ele, ou reduzir a esbeltez, porque senão ele nem chega a resistir os esforços base. Ok? Então essa que é a nossa questão. Entendido a situação? Então agora eu vou demonstrar o dimensionamento em si desse nosso muro de vedação em alvenaria estrutural. Então, começando pela planilha, primeira coisa que a gente vai ter aqui, colocar todo, geralmente eu trabalho todo em areal narrow, ok? Tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que descobrir é, digamos, a largura do muro então, ou a altura do muro no caso, né? Como seção crítica, né? Passar as informações base do muro, né? E a primeira questão que eu preciso ter, vamos achar que esse muro, estou dimensionando o muro, está de 2,80 metros de altura, ok? Próxima situação que eu tenho, largura do muro. É crítico a largura do muro? Sim, porque se for um muro muito longo, dificilmente todo ele vai ser acertado por vento ao mesmo tempo. Uma parte dele pode ficar atrás de uma casa, dependendo do sentido do vento, uma parte dele pode ter outra situação, e a norma permite uma redução das cargas de vento quando o muro é muito longo. Vamos imaginar que esse muro, estou fechando um terreno que tenha 30 metros, ok? Então, no máximo 30 metros. O terreno é 12 por 30 e daí volta, então eu vou somar 30 mais 12. Não, é o comprimento reto, né? Vou colocar aqui o comprimento do muro. Comprimento aqui, ó. Comprimento do muro aqui, tá? E o comprimento reto, beleza? Próxima questão que a gente tem agora é a espessura do muro, ok? Que entra a questão. O arquiteto desenhou o muro com 15, então a espessura do muro é 15. Não! Isso não existe, ok? Tá? Os blocos que a gente possui na prática, que você vai chegar e vai comprar um bloco, a gente só tem, vou até criar um dados aqui, validação, mas eu só tenho basicamente 4 opções, que é qual? 9, certo? 11,5, ou 14, ou 19. Essas são as opções de bloco, ok? Eu não tenho a possibilidade de comprar um bloco de 15 porque o arquiteto desenhou com 15. Tá? Essa possibilidade não existe. Então, vou imaginar que eu estou fazendo um muro com bloco de 14. Ok? 14 centímetros aqui. Então, só disso eu consigo calcular uma coisa. Esbeltez. Ok? Essa é a primeira questão que eu posso calcular. Qual vai ser a esbeltez, então? A esbeltez vai ser a altura do muro dividido pela espessura em metros. Então, eu pegar a espessura aqui e dividir por 100, certo? Só que como é um balanço, normativamente é por 2,5 se fosse uma parede com travamentos laterais. No caso, que realmente é um balanço unidirecional, eu dobro. Ok? Tá? Então, a esbeltez atual desse muro é 40. Lembrando que esbeltez não tem unidade. Esbeltez é um fator, digamos, centímetro ou metro por metro, então vai dar uma unidade adimensional. E aqui já entra a primeira questão. Digamos que eu vou deixar os dados, quem sabe até a linha 12, quem sabe, não sei se vai, acredito que vai ser suficiente até, digamos, a 12ª linha aqui, ó. E eu vou colocar um aviso aqui, ó. Por quê? Porque a norma nos dá um limite, a NBR 1668, vou pegar ela aqui também, mas ela tem um limite de espessura de uma alvenaria. Ao fazer uma alvenaria com, sabe, 20 metros de altura, tem um limite de altura, ok? Tá? Ela tem uma regra específica sobre paredes com índice de esbeltez superior a 30, ok? Tá? Qual é a regra relativa a uma parede com esbeltez superior a 30? Basicamente é que a gente ainda tem que dimensionar ela com todos os efeitos específicos, ok? Essa que é a primeira questão, mas aqui não é crítico, tá? A outra questão que é crítica normativamente, e isso sim vai ser um problema se a gente for tentar trabalhar com os esbeltez muito elevados, até pegar aqui o item específico, mas a resistência limite do muro, o fator R, é dado por 1 menos esbeltez sobre 40. Então, se eu tivesse uma esbeltez de 40, vai ser 1 menos 40 sobre 40, que dá 1, e eu vou ter um fator de resistência 0. Ok? E tecnicamente, se a minha resistência é 0, é proibido. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, igual, se abre parênteses, a esbeltez for maior do que 39,9, eu quero que avise esbeltez excessiva, ok? Caso contrário, não precisa avisar nada. E nesse caso já está avisando. Se eu quero fazer um muro de 2,80 metros com alvenaria de 14, infelizmente não vai funcionar. Um muro desse porte aqui é muito esbelto. Digamos que eu conversei com o cliente e ele permite ser 2,60, ok? Pronto, daí eu estou com a esbeltez de 37, está bem pesado ainda, realmente é uma questão problemática, mas bem menos problemática,
ok? Agora, com isso aqui, eu já consigo fazer uma questão que é o fator, vou colocar aqui, ó, fator largura, né, o L sobre a altura, ou seja, pegar o comprimento reto do muro e dividir pela altura, ok? Beleza? Então, essa questão tem que ter específica no nosso muro. E isso vai me dar um fator de carga. Você vai pensar, eu tenho um vento de 100 kg por metro quadrado, veja, são de 100 kg por metro quadrado, então, consequentemente, o meu coeficiente base de carga de vento vai ser 100, e eu vou considerar 100 kg por metro quadrado no muro. Não é bem assim. Por quê? Porque a questão é, o vento acerta o meu muro, ok? Passa o meu vento não é uma carga mística, ele é um acúmulo de matéria, ele passa o muro e gera sucção atrás do muro, entendido? Tá? A gente tem uma questão específica normativa da NBR 1023 relativo justamente às cargas de um muro, ok? Tá? O que a norma tem específico em relação então à carga de muro? Basicamente ele tem esse efeito aqui, ó, tá? Coeficientes de forças para muros e placas retangulares, é isso que eu quero, ok? Então, um muro extremamente longo, aqui nosso muro extremamente longo, vai ter um coeficiente que vai variar para cada caso, por exemplo, aqui vai depender de cada caso qual é a questão do muro, tá? Mas aqui na base, ó, quando ele tem comprimento de 60 vezes a altura, eu tenho um coeficiente de 1,2. Quando eu tenho um coeficiente de 10 vezes, eu tenho 1,5, ok? Na verdade, menos que isso, também é 1,5, ok? Então, eu tenho a questão que, em 60 vezes comprimento, eu já estou falando de um muro com um coeficiente de 1,2, ok? Então, eu vou criar duas tabelas de opção aqui, tá? Puxo uma linha aqui da esquerda e crio duas possibilidades também aqui, ó, tá? Muro normal, tá? O muro com comprimento até 60 vezes a altura, ok? Tá? Ou outra opção aqui, ó, muro com L maior que 60 alturas aqui, ó, 60 vezes a altura, ou com muros de borda, ok? O que é essa questão de muros de borda? Basicamente a situação aqui é o seguinte: se eu tenho um muro aqui, ó, estou olhando em planta, tá? E eu tenho uma outra construção aqui, ó, não tem como um vento daqui acertar meu muro, porque esse outro muro aqui vai proteger, entendeu? Então é só o muro que vem reto para acertar e pode reduzir um pouco os efeitos, né? Reduz o risco de vir um vento nessa direção, ok? E eu vou vir aqui, ó, mesclar isso aqui, dados, validação de dados, eu quero uma lista e eu tenho essas duas possibilidades aqui, ó. Ok? Beleza? Tá? Ok? Duas possibilidades. Aqui, daí só vou fazer o seguinte aqui, ó. Colocar J1 e J2, que dele não vai dar erro. Beleza. Espera aí. Aqui J2. Foi. Espera aqui, ele não está pegando aqui ainda. É do J1 ao J2. Beleza. Por algum motivo não está pegando. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Mais fácil de desmesclar isso aqui. Tá? Só uma questão específica do Excel aqui, ó. Então, dados, validação de dados, eu quero uma lista entre essas duas opções. Essas duas opções aqui, beleza, agora deu certo, ok? Nesse caso, é um muro com L cobrindo até 60 vezes a altura, ok? Que não tem questão especial, só agora eu posso mesclar sem problemas, agora ele não vai dar mais erro, beleza? Foi aqui então agora. Próxima situação que eu tenho então aqui, isso aqui vai dar um coeficiente base de 1,5, que vai dar um coeficiente base de 1,2. Próxima questão que eu tenho relativo à velocidade base de vento, ok? Tá? Essa velocidade base vai me dizer quanto de vento base tem na minha região, ok? Isso aqui tem na norma um mapa que a gente vai utilizar. NBR 1023 vai ter esse mapa, ok? Tá vendo esse mapa aqui? Tá vendo esses numerozinhos aqui? Tipo, aqui tem 22, aqui tem 10. Pois é, ignora esses números, porque isso aqui é o número da estação onde foi medido o vento. O que importa são as isolinhas aqui, ó, certo? Então, vamos imaginar, nesse caso, que eu estou fazendo esse muro, e esse muro, digamos que vai ser aqui, vou pegar uma região um pouco mais pesada aqui, ó, mas a fronteira do Paraná com São Paulo, eu tenho uma isolinha de 40 metros por segundo, então qual que é a minha velocidade? 40 metros por segundo, ok? Ah, mas aqui tem o número 23, não importa. Aqui tem o número 16, não importa, tem o número 13, não importa. Isso aqui é o número da estação meteorológica, ok? Tanto que em Rio de Janeiro tem 1,
E não faz sentido calcular vento a 1 metro por segundo é a velocidade máxima de vento da região. Ah, Brasília é 2. Não, não é. Tá? Agora a próxima situação aqui é o seguinte. Tendo isso aqui como base, a gente tem uma outra situação relativa aos outros esforços que eu tenho da estrutura. Primeiro, eu tenho o meu fator S2. O fator S2 tem que ser calculado para cada caso. Tá? Então, eu vou colocar aqui o fator S2, a gente vai ter que colocar o fator S2 dependendo das propriedades digamos, do bairro. Okay? O fator S2 é o bairro. Tem um monte de gente que pensa, é o vizinho do lado, vizinho do lado. Não, é num raio de 1 quilômetro. Como que é a vizinhança? Por quê? Porque quanto mais obstáculos eu tenho na região, mais fraco vai ficar o vento, ok? Porque ele vai enfraquecendo conforme vai passando por obstáculos, ou ele vai subindo conforme vai passando por obstáculos. E aqui entra a questão. As categorias que eu tenho vão de 1 a 5, ok? Sendo categoria 1, não tem obstáculos. É, por exemplo, o mar, ok? Ou é um campo aberto, sabe, de um aeroporto, ok? Categoria 1. Categoria 2 eu tenho quase nada de obstáculos, a altura de 1 metro, em média, seria o quê? Seria uma fazenda, seria realmente um campo aberto, mas com algumas árvores, coisas do tipo, ok? Categoria 3 é região suburbana, eu tenho casas em volta, eu tenho terrenos murados em volta, eu posso ter algum galpão, alguma coisa assim, tá? Ou já tenho bastante árvores em volta, de altura pequena. Tá? Classe 4 eu tenho um monte de árvores altas, ou tenho prédios em volta, tenho galpões em volta. E categoria 5 eu tenho prédios muito altos, ou é no meio da floresta amazônica, mas a altura média dos obstáculos é 25 metros. Então aqui é 0, 1, 3, 10 e 25 metros. Ok? Vamos imaginar que esse terreno aqui é um terreno suburbano normal. Tem outras casas também em volta, tem alguns outros terrenos morados em volta. No bairro, então é 3 metros. Beleza? E agora entra a situação. Classe A, B ou C. Classe A é quando o muro tem até 20 metros, classe B de 20 a 50. Então, no meu caso, o meu fator S2 é 0,86. Então, o fator S2, 0,86. Isso aqui tem que procurar cada caso, mas essa aqui é a equação básica que a gente vai fazer. Agora, carga do vento, carga efetiva de vento. Quanto de carga eu realmente tenho de vento na estrutura? É só pegar esses valores aqui? Não, porque a gente tem uma questão do nosso fator S3. E aqui entra a questão. Painéis de vedação como todo, ou vedação geral, eu só preciso dimensionar para 88% da velocidade de vento. Eu não preciso considerar o vento como um todo, porque, ok, o muro caiu, é um problema? Sim, a gente viu, pode ter um caso cair em cima de uma pessoa, mas é muito pior uma casa cair, ok? É um risco muito maior uma casa cair, e não um problema tão grave um muro cair relativo a uma casa cair, então eu posso trabalhar com um coeficiente menor de vento, beleza? Então, minha carga efetiva de vento vai ser igual à minha carga base, multiplicado pelo fator S2, multiplicado por 0,88. Isso aqui eu elevo ao quadrado e divido por 16, porque a norma tem essa questão específica. A fórmula isso aqui da carga de vento é essa aqui da norma. Então, vai pegar a primeira fórmula base, e daí convertendo para quilograma-força, porque isso aqui vai dar em Newton, a gente tem igual a 0,0625, que é igual a dividir por 16. Okay? Isso vai dar quilograma-força por metro quadrado. Então, o meu muro, na prática, tem uma carga horizontal de 57,27 kg/força por metro quadrado. Ok? Dentro aqui agora, próxima questão que eu tenho que saber é o peso próprio do meu muro. Ok? Como que a gente encontra o peso próprio do muro? Isso aqui também é normativo. Se eu pegar a NBR 6120 agora, ela vai ter a questão alvenaria estrutural. Okay? Eu tenho as opções aqui de bloco C14 e 9, tá? Tecnicamente eu teria opção menor no caso de bloco cerâmico, tá? Mas eu vou criar aqui as opções que eu tenho de bloco de concreto vazado aqui. Então, vamos lá. Então, as opções do tipo de bloco. As opções que eu tenho são bloco, concreto de 14 centímetros, concreto de 19 centímetros. Eu também tenho cerâmico de 9 centímetros, então cerâmico, que eu posso ter um cerâmico estrutural de 9 centímetros, cerâmico de 11,5 centímetros, cerâmico de 14 centímetros e cerâmico de 19 centímetros. Cada tipo de bloco vai ter uma espessura, então só para manter aqui o cálculo constante da espessura, que eu posso selecionar aqui, em vez de escolher espessura, eu escolho o tipo de muro e escolho aqui, ó. Então, espessura 14, 19, né? E daí aqui vai ser 9, 11,5, 14 e 19, por motivos óbvios, né? Beleza? Vou colocar tudo isso aqui, quem sabe, alinhado pelo eixo mesmo aqui, foi, tá? Então, ao invés de aqui pegar a espessura, eu vou fazer o seguinte aqui, ó.
eu vou colocar esse espessor de muro, eu recorto e colo aqui, ó. Essa vai ser a espessura do muro, tá? Mas isso aqui vai ser um PROC-V, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Mesclar dados, validação de dados. Eu quero uma lista dessas possibilidades aqui, ó, tá? Vou viajar aqui no meu caso, vou no muro de bloco de concreto de 14 centímetros. Então, espessura aqui, ó, tá? Essa espessura aqui vai ser o quê? Vai ser só um PROC-V relativo a, então, igual a, vou até selecionar aqui, ó, apago isso aqui por enquanto, coloco só um PROC-V normal, então igual a procurar. Esse tipo de bloco, nessa tabela aqui, ó, eu quero a coluna 2 e valor exato. Então, eu tenho um bloco de 14 centímetros, beleza. Agora eu vou pegar os dados, sendo que eu tenho 3 opções. O muro sem reboco, o muro com tecnicamente reboco de 1 centímetro, para essa prática, reboco de um lado, ou o muro com reboco dos dois lados. Então, eu começo com peso, aqui, ó, ou peso próprio aqui padrão, tá? Você vai ter o quê? Vai ter 0,2, né, convertendo aqui, tá? Peso próprio mais reboco de um lado vai ser 0,23 e peso próprio mais reboco 2 vai ser 0,27, beleza? Do 19, 0,27, 0,3 e 0,34, ok? Bloco cerâmico de 9, 0,11, 0,15, 0,19, já convertendo para tonelada da força. 0,14, 0,18, 0,22, 0,14, 0,18, 0,22, 0,17, 0,21 e 0,25 e por final do 19, 0,23, 0,27 e 0,31, ok? Esses são os nossos pesos do nosso bloco, ok? Se usamos tudo isso aqui, posso deixar isso aqui pelo centro, tem que alinhar isso aqui pelo centro, posso ajustar aqui, tá? Não é questão crítica aqui, ó, mas beleza, ajustei aqui, foi. Tendo isso aqui agora, o que eu vou fazer é, peso próprio número vai ser igual a um PROC-V, falta uma questão aqui, ó. Falta o quê? Se ele tem reboco ou não. Tá? Então, eu vou criar 3 opções aqui, ó, que é sem reboco, reboco de um lado e reboco dos dois lados. Tá? Se for sem reboco, eu quero que ele procure a coluna 3, se não a coluna 4, se não a coluna 5. Ok? Então, eu vou criar aqui, ó, possibilidade aqui, dados, validação de dados, eu quero uma lista aqui, ó, dessas 3 opções. Eu vou imaginar que esse muro aqui vai ser um muro que vai ser rebocado dos dois lados, ok? Porque tecnicamente poderia o muro ser um muro até sem reboco. Já que vai ser rebocado dos dois lados, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: peso próprio do muro vai ser igual a procurar, ok? O que? Esse tipo de bloco nessa tabela aqui, na coluna. Qual coluna? Outro PROC-V em cima dentro desse PROC-V, esse tipo, ó, então para igual a procurar aqui, ó. O que? Esse tipo de peça, nessa tabela aqui, coluna 2, valor falso, e agora falso novamente vai me dar o PROC-V. Ó, pode ver que deu 0,27, se eu tivesse escolhido reboco só de um lado, seria 0,23, se eu tivesse escolhido sem reboco, seria 0,2. Então aqui deu certo a procura do peso próprio do muro, só que eu tenho que multiplicar pela altura, ok? Multiplicado, então, pela altura de 2,60. Então, 0,7 tonelada força por metro, ok? Tá? Ou posso colocar aqui como NK do muro, tá? O peso próprio é o NK, a carga axial do nosso muro, ok? Agora, momento fletor do vento. Baseado nos dados que eu tenho só aqui, ó, eu já consigo calcular o meu momento fletor do vento. Ele vai ser igual a carga de vento, convertido em tonelada força para tonelada força, multiplicado pela altura ao quadrado sobre 2, beleza? Então eu tenho um momento fletor, isso aqui eu posso colocar como MK de vento, né? O momento fletor do vento como base vai ser esse aqui, ó, 0,94, tá? E tecnicamente o VK do vento, na verdade o VK a gente não precisa se preocupar porque é incrivelmente baixo, tá? Qualquer muro vai falhar muito antes na cortante do que ele vai falhar no momento. Tá? Não sei se um muro está com esvelteza incrivelmente baixa, que eu vou fazer sem aço por algum motivo especial, tá? E isso não é um problema na prática de um muro desse tipo, então não é uma questão que eu vou me preocupar. Bom, tendo isso aqui agora, voltamos para a situação relativa ao cálculo dos esforços aqui. Então vamos lá, primeira coisa, momento fletor de primeira ordem. Ok, a gente tem esse cálculo aqui específico, vou até copiar ele aqui e jogar no Paint, beleza? Mas o momento fletor de primeira ordem está aqui, ó, PD vezes E vezes H ao quadrado. O que é o PD, o que é o E, o que é H? Então vamos voltar para 16868, ok? E através aqui eu tenho os valores específicos, tá? Então, PD aqui, ó, só pegar aqui, ó, cadê? O PD é a carga, P é carga e D é majorado,
ok? Então, posso pegar aqui, já posso pegar já da norma direto e dar um Alt Tab aqui. Então, vamos lá. Momento de primeira ordem, ok? Tá, e vamos lembrar que na prática ele tem essa segunda parte aqui, ó, que é baseada na flecha dele, que não é uma questão crítica. Então, vamos lá. PD, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao a nossa carga majorada, ok? Beleza. Multiplicado pelo E, ok? O que é nosso E? Basicamente é a nossa espessura, ok? Tá? Esse E minúsculo é a nossa espessura. Até a gente tem a questão que a norma vai ter o nosso glossário aqui, ó, que vai dizer o que é cada dado que eu posso pegar aqui direto, tá? Mas o E é, desculpa, E é a excentricidade natural. Ok, desculpa aqui. Esse aqui é o momento da primeira ordem, que vai ser baseado na excentricidade, tá? Então, entra a questão, qual que é a excentricidade natural que eu tenho aqui, tá? Qual que é a excentricidade de execução? Porque essa pergunta é crítica, né? Não é qual é a excentricidade que eu tenho, é qual é a excentricidade de execução do muro, que eu tenho que pegar para colocar. E para isso, a gente vai pegar a NBR 16862, que é essa norma aqui, que é basicamente a parte de execução da alvenaria, mas que ela vai nos dar a seguinte situação. O desnível, o desaprumo, vai ser no máximo 10 milímetros ou no máximo 2 milímetros por metro. Isso é de uma base até o topo. Como a carga vai ficar uma parte na base, parte no meio, proporcional, eu vou usar metade disso. Ou seja, multiplicado isso aqui por o mínimo, desculpa, é o mínimo entre duas possibilidades. Que a possibilidade número 1 é a altura em milímetros, dividir por 2 para ter 1 milímetro, ou, essa possibilidade número 1, ou 0,005 milímetros, ok? Esse é meu E, aqui, ó, tá? Então vai dar um valor bem baixo por enquanto. Agora entra a próxima parte do formulário, que é o quê? Voltando para cá, primeira ordem aqui, ó, tá? Mas a próxima parte do nosso formulário vai ser a altura ao quadrado. Ok? Tá? E entra a questão, eu estou calculando isso aqui em qual unidade? Estou calculando isso aqui em tonelada-força e eu estou calculando isso aqui em metros, beleza? Isso é bom lembrar porque depois as próximas unidades podem ter diferença. Então, multiplicado pela altura ao quadrado, ok? Tá? Deu esse valor aqui, ó, em tonelada-força metro. Agora eu vou dividir isso aqui por 16, tá? Então, dividido por, abre parênteses, 16 por enquanto. Só que agora tem que dividir pelo nosso módulo de elasticidade da alvenaria, ok? Qual que é o meu módulo de elasticidade da alvenaria? E aqui entra a questão, o meu módulo de elasticidade aqui, ó, vai depender do tipo de alvenaria, ok? Eu não estava com ele ali, a questão é, eu tenho que calcular, dependendo do tipo de alvenaria, vai me dar um valor diferente, talvez esteja como Young aqui, tá? Mas a questão é que nós temos uma tabela para nos dar justamente esses dados aqui, ó. Módulo de deformação longitudinal. E a questão é para blocos de concreto, basicamente é 800 FPK. Ok? Tá? E a questão que eu vou fazer aqui, ó, tá? Vai ser o quê? Eu vou pegar a minha resistência. Ok? Então, eu peguei a resistência aqui, ó, tá? Módulo de elasticidade aqui. E baseado nisso, eu vou calcular a resistência. Tá? E para isso tem que ter a questão, que é o quê? Um dado que eu não tenho ainda, mas é resistência do bloco. Vai variar de cada caso, mas vamos imaginar que eu tenho um bloco de 6 MPa. Ok? Então, vai acontecer aqui, o seguinte módulo da elasticidade vai ser esse aqui, ó, vezes 800. Ok? No caso, para concreto vai ser esse valor aqui. Agora, bloco cerâmico, 600 e não 800. Ok? Então, vem aqui, ó, multiplico por 600. Vai ser um pouco menor, mas nada absurdo. Só que entra a questão. Esse aqui vai ser igual ao de cima, tá? Entra a questão aqui. Qual é o nosso resultado aqui? Bom, eu entrei MPa, saiu MPa. Eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir por 100 para ter tonelada da força por centímetro quadrado. Só que daí eu tenho que multiplicar por 100 ao quadrado, na verdade, posso só multiplicar por 100 direto, para ter o nosso módulo da elasticidade em tonelada da força por metro quadrado. Ok? Isso aqui é tonelada da força por metro quadrado. Ok? Então, eu multiplico por 100 esse valor para ter o nosso módulo de elasticidade correto, 60 mil aqui. Tá? Um valor bem grande deve ser muito forte. Não, é só uma questão da unidade que a gente está trabalhando. Ok? Então, eu vou multiplicar isso aqui por procurar, né, a resistência do bloco. Desculpa, a resistência do bloco não. Quero procurar o tipo de bloco aqui, ó, nessa tabela aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
a coluna 6 e o valor exato, ok? Fechei parênteses aqui, deu um valor totalmente fora da realidade porque não está finalizada a conta. Agora tem que multiplicar isso aqui pela inércia, ok? Qual vai ser a inércia? Vai ser a largura do muro, que é 1 metro, certo? Tá? Por metro no caso, multiplicado pela espessura aqui, ó. Então, a espessura em metros ao cubo sobre 12. Essa é a nossa inércia. Então, na prática, o amortecedor de primeira ordem ainda está extremamente baixo. Por que ele está bem baixo? Porque eu estou falando de uma parede com um peso pequeno. Okay? Isso aqui é tonelada força metro, tá? Isso aqui já é meu MD de primeira ordem, beleza? Tranquilo aqui. Por quê? Porque é uma parede que quase não tem carga direito, então realmente o momento fator que ela vai ter vai ser mínimo. Agora a gente tem a situação também do momento de segunda ordem, tá? Que é esse formulário aqui que eu tenho. ND, a carga axial, multiplicado por HE ao quadrado, dividido por 3.600T, beleza? Então vamos fazer a mesma conta aqui, ó, momento MD de segunda ordem. Ok? Na verdade, eu posso colocar tudo como MD, mas colocar tipo MD do vento e já multiplicar por 1.4 aqui. Beleza, posso fazer isso aqui tranquilamente. Ok, foi. MD de segunda ordem agora vai ser meu ND, que é meu NK vezes 1.4, multiplicado pela altura do muro ao quadrado, vou colocar em metros, vou ter o resultado em metros, dividido por 3.600, por parênteses, né? 3.600 vezes a espessura, vezes, abre parênteses aqui, ó, a espessura em metros, ok? Fechei parênteses aqui, ó, e vai me dar um momento fator de 0,03 tonelada-força-metro. Também nada absurdo, mas quando eu for somar isso aqui já vai ser um adicional, que mal bem eu vou ter e que eu tenho que preocupar, entendido? Só que eu não estou calculando H, mas está errado isso aqui, eu não posso calcular o H, tá? Como não posso calcular o H? Porque eu tenho que calcular o meu H equivalente. Ok? Então, a equação que eu tenho aqui, na verdade, é, já que é um balanço, vezes 2. Ok, peraí. Vezes 2 na, aqui, ó, aqui a altura, né? A altura que está ao quadrado, vezes 2, entendeu? Deixa eu ver 0,053. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu estou calculando esse aqui ao quadrado, eu não vou calcular o base. Eu vou calcular ele ao quadrado equivalente, ok? Então, vai dar um valor aqui tecnicamente quadruplicado, mas esse meu vetor está bem pequeno ainda. Se eu tivesse vezes 10, ainda seria equivalente pequeno. Vezes 100 aqui, ó, aí começaria a ser alguma coisa. E agora está tudo com casa decimal depois da vírgula, tá? Mas se eu tivesse, sei lá, vezes 1000 aqui para aparecer uma ordem normal aqui, acho que ele nem vai aparecer mais, porque ele ficou como casas decimais aqui, ó, mas daí seria 0,004, ok? Mas por enquanto está bem baixo esse valor aqui. É normal porque eu não tenho carga axial considerável nesse muro aqui, beleza? Então isso aqui não é um problema para a gente. Ok? Agora entra a questão. Nosso delta zero, nossa deformada que a gente tem pelo vento, ok? Que está aqui na primeira parte, mas eu posso calcular ela separado. Então, momento MD de instabilidade, ok? Que vai ser a deformação que eu tenho. Essa fórmula aqui, ó, é para uma parede biapoiada. Não é uma parede biapoiada, eu não posso usar a fórmula da norma cegamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu navegador, acessar o StructX, que é um site que vai ter várias tabelas, tudo mais de cálculo como um todo, ok? Basicamente, a minha peça é o quê? É uma viga em balanço, porque ele está preso embaixo e em balanço em cima. É isso aqui que eu tenho, ok? Deformação, carga vezes L na quarta sobre 8EI, ok? Essa é a minha deformação na prática, ok? Então, eu vou calcular a deformação do muro. Então, vou colocar primeiro a deformação do muro, ok? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a carga, essa carga aqui, ó, em tonelada força por metro quadrado, multiplicado pelo L, esse L em metros aqui na quarta, ok? Sobre 8, sobre o meu E, então, PROC V aqui, ó, o tipo de bloco, nessa tabela aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Beleza, tá? O valor, coluna 6 e o valor exato, beleza? E dividido pela minha inércia, que basicamente é a espessura sobre 100, tá? Até colocar mais um parênteses aqui para colocar toda a fórmula da inércia aqui, ó. Espessura sobre 100 ao cubo sobre 12, ok? Então, a deformada desse muro atualmente está em 0,003 metros, ok? O muro está tranquilo em relação à nossa deformada. Por quê? Ok, a carga está aqui, tá?
Mas, digamos, peguei aqui multiplicado por B3, B3 na quarta, ok? Tá? O muro está tranquilo porque realmente é um muro mais estável, ok? Dá 0,03 metros, ou se eu multiplicar por 100 aqui, ó, 0,298 centímetros. Só para demonstrar a situação, digamos que eu vou fazer um muro de cerâmico de 9 dessa altura, já é 1,5 centímetros. Qual que é a minha deformação limite? Também está aqui, ó, tá? Mas eu tinha até tirado um print dela aqui, ó, mas a questão é, o deslocamento total não pode superar L sobre 250. Entendido essa situação? Beleza. Então, deformação limite. Qual que é a deformação limite? Vai ser igual a, nossa altura aqui do muro está em centímetros, sobre 250. Então, eu posso deformar até 1 centímetro, mas já vou colocar um aviso aqui, ó, igual, se abre parênteses, a deformada do muro for maior que a deformada limite, eu quero que avise deformação excessiva. Caso contrário, não quero que avise nada. Ok? Tá? Então, se eu tivesse um muro de blocos de 9, com certeza aconteceria. Tá? Se tiver com um bloco de 11,5, não aconteceu já. Tá? Mas a questão é uma questão que eu tenho um risco aqui. Né? No caso, estou trabalhando com um bloco mais fraco, tudo mais pode acontecer. Trabalhando com um bloco de 11,5, não acontece. Ok, mas se fosse um bloco de 4 MPa, aconteceria, entendeu? Então, vai depender também da resistência do nosso bloco. Mas essa que seria a questão em relação à deformação do nosso muro. Por enquanto está tranquilo, então a parte de deformação foi. Agora eu verifiquei, ok, meu muro ele é estável, ele está em pé, sim, tecnicamente ele está em pé. Agora, quais são os esforços nele? Basicamente, então, ND total, inclusive faltou agora, mas MD de instabilidade aqui, ó. MD de instabilidade vai ser igual ao quê? Vai ser igual a minha deformação do muro, só que o meu muro ele vai deformar mais em cima, menos embaixo, então eu vou usar a média disso aqui, ó, multiplicado pelo meu NK com o meu coeficiente de segurança aqui, ó, vezes 1,4. Então, tem um momento fletor de instabilidade de 0,146 na força metro. Tá? E aqui eu quero demonstrar a situação. O momento fletor do vento está 0,2, o momento fletor de estabilidade está 0,14. Quando eu mudo a torção para 3 metros aqui, ó, pode ver que o MD do vento, por enquanto, está o dobro aqui do MD de instabilidade. Ou se eu fizesse isso aqui, ó, colocar esse aqui, ó, sobre esse aqui para ver, ó. Posso ver que o vento está 85% maior. Mas se o muro fosse 3 metros de altura, seria só 20% maior. Se fosse 3,20 metros, já seria menor o vento relativo à instabilidade gerada pelo vento. Entendeu a situação? Tá? Então, tem um aumento considerável dos esforços gerados pelo vento. Okay? Uma maneira a gente pode imaginar aqui, ó, mas o que eu teria aqui, já, lembra aquela questão do nosso gama Z? Pois é, se eu fizer isso aqui, ó, eu sei que meu gama Z atualmente desse muro é 1,54. Tá? Em prédios chegou em 1,3, o gama Z é um absurdo. Tá? E claro, uma casa sobrada vai ser bem menos. Mas a questão é, o muro de ter um gama Z de 1,54 com 2,60, eu mudo para 2,80, que é quase a mesma coisa, o gama Z virou 1,67, 3 metros virou 83, 3,20 metros já passa de 2, entendeu a situação? Pois é. Tá? Então, agora, tendo todos os valores aqui, ó, MD total. Qual que é o total de instabilidade que eu tenho, de momento fletor que eu tenho no muro? É o momento fletor de instabilidade, mais o de segunda ordem, mais o de primeira ordem, mais o de vento. Ok? Tá? Então, deu no caso aqui, se eu colocar em numéricos aqui, ó, mas deu, coloquei em numéricos aqui, beleza, 0,4, eu perdi isso, vamos fazer assim, vou copiar aqui porque estava uma casa meio fora aqui, ó, mais esse aqui, ó, mais esse, todos os momentos fletores somados aqui, ó, vai me dar 0,47 tonelada de força metro, ok? Esse é meu momento fletor, ok? E também eu posso colocar aqui, ó, o ND, tá? O ND não é total porque é só 1, mas vai ser igual a, basicamente, a carga axial vezes 1,4, aqui nesse aqui já está majorado, não precisa majorar de novo. Isso aqui é tonelada força, ok? Esses são os meus valores críticos. É isso que meu muro tem que suportar. 0,47 tonelada força metro e 0,983 tonelada força. Entendido? Tá? Agora, alguns dados que a gente já pode calcular para ter alguns fatores específicos. W, isso é a resistência do nosso muro. Ok, a resistência à flexão do nosso muro. E ele é igual ao quê? Ele é igual à espessura do muro ao quadrado vezes a largura sobre 6. Isso aqui é centímetros cúbicos. Só que se eu estou trabalhando tudo em metros, eu tenho que dividir isso aqui por 100 ao cubo, porque seria centímetros cúbicos. Ok? Então, isso aqui é 0,003 metros cúbicos. De que isso importa? Bom, M resistido da compressão. Ok? Então, o meu muro ele não está apenas
apenas flexionado, ele tem uma compressão, e a compressão, claro, vai aumentar a estabilidade e tudo mais, mas ela auxilia o muro a ficar em pé, ok? Porque imagina um copo vazio e um copo cheio, copo de plástico, né, aqueles descartáveis. O copo cheio normalmente tem uma resistência adicional, então eu pego isso aqui, ó, e multiplico pela carga, que eu tenho que descobrir a carga, eu tenho que pegar a carga por metro quadrado, então eu vou pegar essa carga aqui, ó, e dividir pela espessura, ok? A espessura sobre 100, ok? Tá? Que vai me dar, basicamente, dividido por 1 metro, vai dar 1 metro, ok? Mas vai me dar um momento fletor resistido pela compressão. Ah, é só 23 quilos, é quase nada, eu vou ignorar. Não, é 5% do que eu tenho do muro, acaba sendo uma redução de 5% dos esforços, e 5% de diferença pode ser alguma coisa benéfica para a minha obra, beleza? Então, se eu tenho 0,023, já me alivia um pouco. O que eu tenho que verificar agora é quanto que eu preciso de restante no meu, digamos, para o nosso muro, para a parte de armadura, ok? Como que eu vou fazer isso? Bem simples. Primeiro, vou calcular a resistência do concreto, ok? Qual que é a resistência do bloco? Desculpa, resistência do bloco, não é concreto porque poderia ser cerâmico, mas a resistência do bloco. Qual que é a resistência do bloco? Basicamente é igual a minha resistência do bloco MPa dividido por 2, porque eu trabalho com resistência de segurança de 2 nos blocos. E daí dividido por 100 para ter tonelada da força por centímetro quadrado, tá? Esses blocos vão trabalhar em centímetro quadrado já. E a outra questão que eu tenho que ter, e aqui vai depender do coeficiente de segurança do vergalhão, ok? Então, dependendo do caso do vergalhão, vai ter uma resistência diferente, ok? Eu não tenho um padrão de resistência do vergalhão, a gente teria, mas a gente tem uma questão de coeficiente de segurança variável, dependendo aqui, se pesquisar, não sei se vai ser 12,5 assim, ó, tá? Mas o nosso vergalhão tem uma resistência menor se eu trabalhar com diâmetro considerável, ok? Então, vamos voltar para cá, armadura, não é armadura aqui, mas a gente tem uma parte específica da norma justamente sobre o nosso coeficiente de segurança relativo ao nosso vergalhão. Quando o vergalhão passa de 10 milímetros, se não me engano, tá? A gente vai ter que trabalhar com, passou de 10 milímetros eu trabalho com 1,25 e passou a partir de 16 tem que trabalhar com 1,6. Cadê aqui a armadura de flexão, tá? Mas a gente tem que procurar aqui a parte de armadura de flexão, que ele vai ter aqui, ó, exatamente aqui, ó, é 12,5, por isso que não apareceu, tá? Então, FYK para barras de 10, então aqui, ó, tensão no aço, ok? Então, vou colocar as nossas barras aqui, criar uma tabelinha já das barras. Que armadura eu posso usar? Bom, posso colocar esse ferro de 6,3, posso colocar um ferro de 8, posso colocar um ferro de 10, um ferro de 12,5, ferro de 16, tem até um ferro de 20 eu posso colocar, só que um diâmetro muito grande não vai ser muito eficiente. Então, aqui a armadura do bloco, ok? E aqui o nosso FYK, ok? Qual que é a nossa armadura do bloco, então? Bom, essas são as possibilidades. E o FYK vai ser 5, 5, 5. Então, tonelada da força por centímetro quadrado. Então, para qualquer bloco, até qualquer vergalhão até 10 milímetros, eu uso 5. Aqui eu vou usar apenas 3,75. Aqui eu vou usar 16, 2,5, entendeu? É uma maneira da norma falar, não usa vergalhão pesado. Se você realmente quiser, pode, mas não recomendo, ok? Tá, agora entra a questão, diâmetro do vergalhão. Qual é o diâmetro do vergalhão que eu estou trabalhando? Então, dados, validação de dados, eu quero uma lista dessas possibilidades aqui, ó. Ok, vou imaginar que vou armar esse bloco com vergalhão de 10 milímetros. Ok? O que vai acontecer com isso agora é o seguinte. Bom, tem uma monitor aqui, ó. Então, agora eu vou fazer a fórmula do mu, xi e as conforme o professor José Milton. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, mu. Tá? O fator do mu é o quê? É o momento fletor. Antes de eu calcular o D aqui, ó, mas o D basicamente é o quê? O D é a espessura do bloco sobre 2. Beleza, aqui não é questão crítica. 7 centímetros aqui, ó. Tá? Porque o vergalhão fica no meio do bloco, porque o vento pode vir para os dois lados e, mal bem também, eu não tenho como colocar o vergalhão deslocado sem que ele saia balançando para lá e para cá. Então, esse aqui é o nosso D. Agora, mu, beleza, mu, ele vai dar a correção, mas vou colocar mu de novo aqui, ó. Mu, então, eu vou ter o quê? Meu mu vai ser igual a meu momento fletor total menos o que o meu concreto resiste, porque o concreto resiste um pouco, ok? Multiplicar por 100 para ter tonelada de força centímetro, dividido por 100 centímetros, então só faço aqui direto. Divido isso aqui pelo D ao quadrado e divido pela resistência do bloco. 0,03 aqui, ó. Então deu um mu de 0,304, tá?
Meu X agora, meu X vai ser o quê? Vai ser a resistência relativa aqui, que é basicamente igual a 1 menos, a parênteses, 1 menos 2 vezes o mu, ok? O que a gente faz é imaginar, e ele vai no 0,5, o que faz é imaginar que o eixo comprimido está na ponta da barra e depois a gente ajusta isso aqui, ok? E de área de aço vai ser igual a, basicamente, o meu X multiplicado pela largura, multiplicado pelo meu D, multiplicado pela resistência do bloco, dividido por procurar aqui, ó, o diâmetro vergalhão. Nessa tabela aqui, ó, eu quero a coluna da resistência e o valor exato, só que daí eu tenho que entrar a questão que eu tenho que colocar 1,15 de coeficiente de segurança no aço, ok? Espera aí, aqui, coluna, aí, ó, beleza, coluna 2, agora o valor exato, beleza, tá? Então, a minha área de aço para esse muro aqui, ó, vai ser 1,31 centímetros quadrados por metro, ok? Tá? E baseado nisso, consigo calcular espaçamento máximo. Vou colocar aqui espaçamento máximo com o resultado aqui, ó. Espaçamento do vergalhão vai ser igual a diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400 dividido pela minha área de aço. E daí para ter em centímetros, multiplico por 100. Ok? Tá? Então, o espaçamento máximo do vergalhão vai ser um vergalhão cada 43 centímetros. Ok? Tá? Então, essa é a nossa questão de verificação do nosso bloco. Claro, 43.4, não, coloco 43.4 aqui, ó, e já está tranquilo. Ok? Não precisa ter 15 casos depois da vírgula, nem faz sentido 15 casos depois da vírgula. Ok? Tá? Mas a questão é, beleza, 43.4. Ah, é muito ferro, Gilberto, cada dois furos eu tenho que colocar um ferro. Beleza. Agora eu quero demonstrar a diferença primeiro. E se esse muro fosse rebocado só de um lado? Já mudaria para 46. E se ele não fosse rebocado, já mudaria para 49. Ok, diferença pequena, não é aqui que é o foco. Se eu tivesse um bloco de 7 MPa em vez de 6, espaçamento de 43 para 47, ajudou também. Então, só trabalhar com um bloco de maior resistência ajuda. Ok? E ajuda por quê? Bom, primeira coisa que acontece é falar, tá, o bloco resiste mais, tecnicamente reduz um pouco o ar de aço aqui. Mas uma questão que acontece é que como o meu muro está mais rígido, ou seja, como o meu muro ele tem menor deformação, o momento fator de instabilidade que estava em 0.146 aqui, ó, já foi para 0.126, com 8 MPa já foi para 0.11, entendeu? Tá? E o que mais vai ajudar, que vai melhorar a estrutura até não poder mais aqui e aumentar drasticamente o espaçamento? Se eu tivesse usado o bloco de 19, tá? Vai de 43 para 85, ok? Entendeu a situação? Então, qual que é a questão crítica aqui que a gente tem que entender? Basicamente primeiro, o nosso muro de vedação vai ter um espaçamento e boa parte do momento fator, só quero demonstrar a situação aqui, ó, mas com 14, ó, o meu momento fator total aqui, ó, era 0,47 e o resistido pela compressão era 23. Quando eu mudo para 19, eu vou de 0,47 para 0,394, então eu reduzi ali tipo, uns 15, 16% ali do momento e aumentei o meu momento fator resistido do concreto. Okay? Então, o meu concreto está resistindo parte dos esforços de tração. Entendido? Isso é importante porque, mal ou bem, parte do muro não precisa ser nem, digamos, parte do muro ali está resistindo tranquilamente sozinho. Tá? Agora a gente vai entrar em outra questão específica do nosso muro. Okay? Uma questão importante, porque você vai pensar, eu tenho que seguir com o vergalhão até em cima. Não, tá? Não preciso necessariamente. Por quê? Porque eu vou ter aqui os coeficientes do aço e tudo mais, tá? Mas eu vou ter uma questão específica, importante para a gente, que é a resistência à tração na flexão, ok? Tá? Isso aqui tecnicamente é da argamassa, mas como a argamassa vai ter uma resistência praticamente similar do bloco, eu vou usar isso aqui como valor do bloco. Isso é importante porque, basicamente, ó, resistência, eu até posso colocar aqui mais, vou colocar mais 3 casos aqui para colocar mais um pouco do cálculo para essa região aqui, ó. Mas a questão é resistência a flexão, ou colocar isso aqui como o FTK do nosso bloco, ok? Isso é importante por quê? Porque o FTK pode me ajudar na resistência depois. Então, isso aqui vai ser igual a, primeiro, o meu FTK, lembrando que isso aqui é da direção perpendicular, né, porque está flexionando vertical, é igual a 0,1 mais, se abre parênteses, esse aqui for maior do que 3,4, eu quero que some mais 0,1, ok? Caso contrário, soma 0. E mais, abre parênteses, se esse aqui for maior do que 6,99,
ok? 6.9 aqui na questão crítica aqui, tá? Mais 0.05, ok? Então, qual que é o meu FTK? 0.20 MPa. Ah, vou usar a tonelada da força. Beleza. Joga tudo isso aqui em parênteses e divide por 100, ok? Isso aqui vai ser tonelada da força por centímetro quadrado. Ah, deu 0. Até que deu 0 aqui, ó, mas deu 0.002, ok? Tá? Eu posso pegar o meu momento resistido do nosso, do muro, ó, sem aço aqui, ó, tá? Quanto de momento vetor eu resisto sem aço? Claro, vai chegar na base a 0,394, mas no topo é menos. Vai ser esse valor aqui que tem centímetro quadrado aqui, ó. Eu vou multiplicar por 100 ao quadrado para ter tonelada da força por metro quadrado, ok? E devo multiplicar isso aqui pelo meu W, que tem metro cúbico, vai me dar tonelada da força metro. Então, 0,12 tonelada da força metro. Ou seja, o meu muro suporta sozinho, sem aço, 0,12 tonelada da força metro. Ah, mas ele tem momento correto? Agora a gente está numa situação específica. A altura, até a altura de, como que eu vou fazer isso? Basicamente, momento vetor não é altura ao quadrado? Sim. Então, vou pegar a seguinte situação aqui, ó. Altura sem aço aqui, ó, vai ser igual a, basicamente, meu momento vetor sem aço dividido pelo momento total. Elevo isso aqui ao quadrado, ok? Porque eu vou levar ao quadrado, porque o momento vetor é ao quadrado, ok? E multiplico isso aqui pela altura do muro, ok? Então, os últimos 25 centímetros ali, ó, eu nem preciso de aço, ok? Ah, é pouca coisa, correto. Nesse caso, está sendo pouca coisa por questão do momento vetor que eu tenho e tudo mais, tá? Até a altura D, então, vai ser igual a esse menos esse, ok? Até a altura, no caso, de 2,35 m, ok? Tá? Então, eu poderia morrer um pouquinho antes, tá? Mas poderia acontecer de morrer bem antes? Sim, poderia, e não seria complicado. Por exemplo, se eu tivesse um vento de 35 metros por segundo ao invés de 40, primeiro que aumentaria o espaçamento consideravelmente, tá? Até a questão aqui, ó, que vai dar um espaçamento gigante aqui, então eu vou colocar um mínimo entre essa opção aqui, ó, ou eu tenho outra questão de limite que é a espessura do bloco vezes 6, eu nunca posso ter mais do que nesse caso 114 centímetros, nesse caso está próximo do limite, e a questão da ar de aço, estando numa ar de aço tipo 0,7, mas vou seguir outra situação aqui, ó. Eu vou pegar esses valores aqui, ó, colocar o máximo entre essa opção ou a armadura mínima. A armadura mínima que é quanto? A espessura do bloco sobre 10, pelo menos 0,1%, ok? Então, mesmo que eu coloque ferro de 10 aqui, ó, o que vai acontecer é que pelo menos 1,9 centímetros quadrados eu vou precisar ter, ok? Então, talvez, nesse caso, colocar um bloco de 14 pode facilitar, porque eu reduzo a necessidade de concreto, ok? Mas se eu tivesse um bloco de 19, seria até a altura de 2,22 m, ok? E se eu tivesse um bloco de 7 MPa, até a altura de 1,97 m, então eu teria os últimos 60 centímetros, onde eu nem preciso de aço. Meu aço pode morrer, digamos, na altura de 2 metros, e acima disso eu subo só o concreto e faço uma cinta no topo. Entendido essa situação? Então, essa é a situação relativa ao momento vetor que eu tenho na peça, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, só fazer o seguinte aqui, ó. Jogo tudo isso aqui, ó. Daí eu deixo todas as fórmulas, digamos, mais em cima. Não que muda alguma coisa, mas só para a gente ter uma estética melhor na planilha. Ajusto isso aqui e daí coloco essa parte de informações aqui, ó, numa cor tipo mais uma letra um pouco mais cinza aqui, porque não é uma questão crítica essa parte aqui, ó. O que é importante vai ser aqui, esses dados eu vou inserir, ok, deixar em azul claro aqui, ó, e esse aqui são os meus dados de resposta, deixar em negrito aqui, ó, e colocar até, quem sabe, um cinzinho aqui para a gente saber que é os resultados. Aqui, o espaçamento máximo do vergalhão aqui, tá? Vai ser no caso 41,3 centímetros, é relativamente próximo, ok? E até a altura de 2 metros nesse caso. Agora vamos voltar para o nosso muro de 40 metros por segundo. Vamos voltar para o nosso muro de bloco, ok, bloco de 19, beleza. Mas aqui eu vou voltar para o muro de 6 MPa. O que vai dar? Concreto de 19 seria cada 41, concreto de 14 seria cada 43. Deu praticamente a mesma quando eu entro e considero a necessidade de espaçamento máximo da armadura e tudo mais, ok? Então, quando eu considero também a armadura mínima, beleza? Tá? Como que está a nossa ar de aço aqui, ó? Nossa ar de aço aqui, ó, 1,31. Eu sei que eu posso chegar até 1,4, ok? Eu sei disso, porque o meu limite é 1,4. Se eu aumentar o diâmetro, vai aumentar a ar de aço, então não compensa por enquanto. O que a gente pode fazer aqui é o quê? Primeiro, a gente pode aumentar a resistência do bloco,
Tá? Se eu troco o bloco, digamos, para 7 MPa, eu já reduzo 43 para 47, ok? Se eu e além disso, eu reduzo a altura necessária, né? Se eu mudo para 8 MPa, já me ajuda mais ainda para cada 50. Claro, aqui quanto de concreto tem que ter para chegar em 60, tá? Não importa quanto eu coloque aqui, porque eu estou chegando numa limitante, ok? 11 MPa, 12 MPa, 15 MPa, daí já começa a não ter diferença. Por quê? Porque o momento de deformação do muro começa a ser muito pequeno e, consequentemente, a diferença ali é muito pequena, e eu vou entrando na armadura mínima, ok? Então, uma armadura desse não permitiria eu ter vergalhão a mais que 2 furos. Entendeu a situação? Vai gastar mais isso aqui? Você fala, não, eu poderia ter feito esse muro aqui, sei lá, com um pilarete, com 4 ferros de 10, cada 2,5 metros, ok? Eu tenho quantos ferros de 10 a cada 2,5 metros? Tenho 6 ferros de 10. Ok? Eu não tenho estribos, então facilita. Então não é um absurdo ter um vergalhão a cada 40 centímetros na prática. Ok? Pode parecer absurdo, porque a gente pensa, aços tão próximos, mas vamos lembrar que é só um vergalhão e não 4 vergalhões aqui. Entendido a situação? Então essa é a questão e esse seria o nosso dimensionamento de um muro de vedação de alvenaria estrutural. Depois fazer uma aula também para como a gente vai dimensionar a fundação desse muro, ok? Então até a próxima aula.